O mercado financeiro reagiu mal à entrega da PEC do estouro no valor de 175 bilhões de reais. Mas o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, afirmou que o futuro governo trabalha em um novo modelo de âncora fiscal. Sobre a proposta e os riscos de rombo fiscal, a gente conversa agora com Samuel Pessoa, economista e também chefe de pesquisa econômica da Julius Baer Family Office. Muito obrigado pela sua entrevista. Para a gente começar o nosso bate-papo, tem sido muito constante nesse cenário político, né, essa discussão, mas a gente não pode deixar o mundo econômico de fora, porque é quem literalmente faz a âncora, né, puxa a discussão às vezes para a realidade que acaba sendo exagerada no mundo político. Na sua opinião, qual seria o melhor cenário para combater a questão social, que é importante, claro, mas não colocar as contas públicas em situação periclitante? A sociedade tem que decidir qual é o tamanho do Estado que ela quer, ou seja, qual é o gasto público que vai ser necessário de ter financiado, e a sociedade precisa entregar ao setor público, ao Estado, os meios necessários para fazer frente a esse Estado. Então, se a gente quer mais dinheiro para o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, e se nós achamos que é importante que o benefício seja de R$ 600 por família e que tenha R$ 150 a mais por cada criança, e tudo isso faz todo sentido, ora, isso custa 75 bilhões a mais por ano. Então, nós temos que olhar dentro do orçamento público e verificar se há medidas de controle de gastos que reduzam outras rubricas do gasto público, ou se é necessário aumentar a carga tributária em 75 bilhões para que nós tenhamos receita de impostos para financiar esse gasto. O problema é que a forma como o presidente eleito e o grupo político que foi eleito lida com esse problema é só olhar o lado do gasto. E a gente não sabe como que o lado do financiamento vai ser feito. Ora, a gente sabe, e a gente viu isso, os problemas que a presidente Dilma teve em 2015 e 2016, porque a presidente Dilma, em 2015 e 2016, ela quis acertar a política fiscal, ela quis fazer o certo, é que há uma simetria na forma de funcionamento do Congresso Nacional. Quando o Executivo pede aumento de gasto, o Congresso Nacional, em geral, ele é meio sócio do Executivo, porque bondade todo mundo gosta. E há necessidades. O Brasil é um país grande, desigual. Acabamos de ter uma reportagem muito bonita sobre a questão da desigualdade racial, um problema dramático no Brasil. Então, as demandas são muitas. Quando vem a necessidade de aumentar gastos, o Congresso ele é sócio do Executivo no aumento de gastos. Aí vem a crise fiscal, a gente tem que aumentar impostos, e o Congresso não aumenta impostos e joga a crise fiscal e a inflação no colo do Executivo e no colo do povo brasileiro. E quando vem crise fiscal e inflação, quem paga a conta são os mais pobres. Portanto, aumentar o gasto público, medidas de combate à pobreza, de forma que a questão do financiamento dessas medidas não estejam claramente estabelecidas, é tirar com a mão e dar com a mão e tirar com a outra. Aproveitando, e o então, mercado financeiro está, de certa forma, reagindo a esse problema. O problema não é o gasto a mais. O problema é as condições de financiamento desse gasto não estarem claras. Aproveitando a sua fala, Samuel, agora a Bruna Macedo conversando com o senhor, eu queria entender, saber da sua avaliação, a PEC, por enquanto, do jeito que está, ela é perigosa para a economia brasileira, na sua visão? E por quê? E quais são os pontos que o senhor mudaria no texto que foi entregue pela equipe de transição? Eu acho que ela é perigosa, porque o que, em última instância, a PEC faz? A PEC cria um pouco menos, só para a conta ficar redonda, eu vou usar um número de 2% do PIB. A PEC diz o seguinte: nos próximos 4 anos, o gasto público vai ser 2% do PIB acima do que ele foi em 2022. Essencialmente isso que a gente está dizendo. Ora, 2% do PIB durante 4 anos dá 8% do PIB. Como as condições de financiamento não estão dadas, não tem receita de novos impostos para financiar esses 2% do PIB por ano durante 4 anos, esse gasto vai ser financiado por aumento de dívida pública. Então, já dá 2% durante 4 anos, dá 8 pontos percentuais do PIB a mais de dívida. Só que tem juros, né? Os juros no Brasil são altos. Ou seja, a PEC
do jeito que ela está, significa instantaneamente a gente, em 4 anos, colocar uns 12 a 15 pontos percentuais do PIB de dívida pública a mais. Ora, isso não é sustentável, porque não há capacidade ilimitada de financiamento do setor público. E, portanto, dado que as condições de financiamento não foram estabelecidas, as pessoas olham pior, dizem essa dívida não vai ser financiada. Para que ela seja financiada, teremos que ter inflação. A inflação desorganiza e leva o país de volta para onde nós estávamos lá atrás, nos anos 80. É um enorme retrocesso. A gente lentamente vai virando uma Argentina. Então, este é o medo todo que apareceu em função dessa PEC. Ora, você quer gastar mais? Não tem nenhum problema. O primeiro passo é achar bases tributárias para financiar o gasto a mais que o governo deseja. Esse governo ele está desistindo, antes de começar, ele já está abandonando a política. Porque a política não se faz no gasto, a política se faz no financiamento do gasto. Gastar é fácil, todo mundo gasta, todo mundo é sócio do executivo na bonança, nas bondades, no gasto. O executivo é solteiro e isolado no financiamento. Ele tem que enfrentar o difícil primeiro, e o difícil é o financiamento, não é o gasto. Samuel, na sua avaliação, seria necessário no país a aplicação de uma política de copo meio cheio, meio vazio, no sentido de que, por exemplo, não tínhamos teto de gasto, fizemos o teto de gasto. Foi criticado porque, por exemplo, o prazo era muito longo, não haveria atualização de valores, outras pessoas discordavam do volume de teto e, na prática, a gente teve, ao longo do governo Bolsonaro também, o teto não sendo respeitado e agora, de vez, ele sendo estourado. Qual seria o caminho para isso? Para que a gente possa ter essa saúde financeira na economia brasileira sem que ela pare ou, como você explicou agora, fique entregue à vontade ou à falta de vontade de políticos? A impressão que eu tenho é que o debate, quando eu vejo meus colegas economistas debaterem, eu não sou um grande participante de redes sociais, Twitter, então eu acompanho um pouco à distância, mas o debate me parece muito tecnocrático. Fica todo mundo discutindo, não, teto não é regra melhor, tem estudos XYZ do FMI que diz que países adotam outras regras. Gente, a discussão não é tecnocrática, a discussão é de economia política, é política. Nós estamos, desde 2014, vivendo um conflito distributivo aberto na sociedade brasileira. E esse conflito distributivo ele se expressa no orçamento público, porque nas sociedades modernas, o conflito distributivo não é aquele do final do século XIX ou início do século XX, de trabalhadores de fábrica fazendo greve e o governo mandando a polícia, cavalo, passar por cima dos trabalhadores. O conflito distributivo moderno não é o capital-trabalho do antigo, no chão de fábrica. O conflito distributivo nas sociedades modernas ele ocorre na discussão do orçamento. E o teto só foi inventado porque foi a maneira mais simples e eficaz de disciplinar o conflito distributivo. Nós ainda temos um buraco fiscal. Hoje, enquanto a gente está conversando, sem aprovação dessa nova PEC, o buraco fiscal no Brasil é de 200 e 250 bilhões. O que é buraco fiscal hoje? É a diferença entre o que o Estado tem de superávit primário, em condições normais de operação da economia brasileira, né? Superávit primário é receita menos despesa, excluindo o pagamento de juros. E o quanto de superávit que é requerido para que a dívida não cresça. Então, o buraco fiscal hoje é algo entre 200 e 250 bilhões de reais por ano, que é o necessário para que nós passemos a ter uma dinâmica estável da dívida pública. Ora, a PEC quer transformar o buraco fiscal de 250 bilhões de reais em 450 bilhões de reais. E a gente tem que discutir como vai financiar isso. O teto é a questão menos importante. Joga o teto fora. Se achar uma maneira de financiar esse buraco fiscal de 450 bilhões de reais, a gente não precisa do teto. O problema não é o teto. O teto só foi estabelecido porque a gente, enquanto sociedade, não está conseguindo lidar com esse problema, que é o grande problema nosso.
não tem receita suficiente e tem uma demanda para um gasto público maior do que a receita que existe. Então, ou a gente vota medidas para reduzir o gasto, ou a gente vota medidas para aumentar a receita. Enquanto a gente não conseguir avançar desta forma, eu acho que não tem que mexer no teto. Na avaliação do senhor, então, seria importante e crucial a gente organizar melhor as finanças públicas ao invés de só aumentar os recursos retirados do teto de gastos. É isso? Eu queria também perguntar para o senhor, emendar já a minha pergunta, queria saber se o senhor acredita que uma divulgação do nome do novo ministro da Fazenda ou da Economia poderia, de repente, facilitar a aprovação dessa PEC. Me parece que a política econômica do terceiro mandato do presidente eleito Lula vai ser do presidente Lula. Então, acho que o nome é muito importante, mas é mais importante uma sinalização do Lula de como ele pretende financiar esses 450 bilhões de buraco fiscal, que é como ele pretende iniciar o governo. Ele recebe do Bolsonaro um Estado que tem um buraco fiscal que é da ordem de 250 bilhões. Ele quer aprovar uma PEC para transformar esse buraco fiscal de 250 bilhões em 450 bilhões por 4 anos. E ele não disse nenhuma linha de como ele quer financiar isso. Ele só disse para a sociedade uma coisa, o presidente Lula. A única coisa que o presidente Lula disse para a sociedade é o seguinte: eu fiz superávit primário e estabilidade fiscal nos meus mandatos, então acreditem em mim. Só que ele não diz uma outra coisa. Aquele superávit primário que ele fez no mandato dele, e aquela política fiscal estável que ele produziu no mandato dele, é verdadeiro, ele produziu sim, ele herdou do FHC. O ajuste fiscal que ele manteve e fez de forma muito correta foi efetuado em 1999, quando o presidente FHC, com enorme trabalho do secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, aumentou a carga tributária em quase 3 pontos percentuais do PIB e estabilizou a política fiscal no Brasil. E essa foi uma herança bendita que o FHC deixou para o Lula, que o Lula, com inteligência, soube manter. Mas o Lula não teve o trabalho duro de construir uma situação fiscal superavitária nos 8 anos que ele esteve lá. Agora ele vai ter esse trabalho duro, porque a herança que ele está recebendo do Bolsonaro é um buraco fiscal de 200 a 250 bilhões de reais, enquanto ele recebeu do FHC um buraco fiscal zerado. E ele, em cima de um buraco fiscal de 200 a 250 bilhões de reais, ele quer colocar mais 200 bilhões. Então ele vai iniciar o governo dele com um buraco fiscal de 400 a 450 bilhões, muito diferente de como ele começou em 2003. E ele não disse uma linha até agora como que ele pretende enfrentar esse problema. E essa é a questão. Teto, não teto, regra fiscal, é tudo questão secundária. É tecnocracia. O nosso problema não é de regra, não é de técnica. Nessa questão. A gente tem um monte de problemas de técnicas no Estado brasileiro. Muitas políticas públicas mal feitas, mas na questão fiscal, a questão não é tecnocrática. A questão é de economia política. É quem paga a conta e que tamanho de Estado a gente vai ter. Isso não está claro. E o presidente Lula não tem contribuído para esclarecer à sociedade como que ele pretende caminhar nessa direção. E vamos combinar, a eleição já acabou. Ele tem que sair do palanque e agora ele tem que dizer para a sociedade como que ele vai liderar a solução do conflito distributivo brasileiro. Como que ele vai fazer para financiar um buraco fiscal de 450 bilhões de reais por ano. Nós conversamos com Samuel Pessoa, economista e chefe de pesquisa econômica da Julius Baer Family Office. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Bom domingo a todos.